Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Estamos mais uma vez nesse domingo à noite reunidos para estudar o Evangelho de Jesus, para receber essas palavras de conforto nos nossos corações, nos nossos lares. Hoje tem uma amiga muito especial que vai participar aqui com a gente pela primeira vez. Então, a gente espera que todos nós, a recebamos com casa, nesse nosso Evangelho no Lar. Ela já está chegando por aqui. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para a Giovana, para o Fidelis. Oi, Adri. Boa Boa noite. noite também, querida. Tudo bem, Emília? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço o teu aceite. Muito bom te ver aqui. Ó, a Paty está com o Anthony também. Um beijinho para o Anthony, nosso querido, que acompanha também o Evangelho com a gente. Boa noite para a Suzana, para todos os amigos. E Adri, muito bom estar aqui contigo novamente, dizendo isso. Pessoal, essa é a Adriana, ela trabalha na nossa casa já há alguns anos. Estivemos juntas no ESD, né, Adri? Hoje ela está no COEM, também no Evangelho Rede Vivo, nos reunimos novamente às segundas à noite, é um estudo muito legal. Então, a Adri hoje está aqui para falar com a gente de um tema. Nós já vamos iniciando mais um capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo nesse estudo, né? E a gente entra num capítulo que eu acho ele muito interessante e são temas que nos trazem muitas dúvidas. Então, eu sei que vão ser uma sequência, de alguns domingos de bastante curiosidades, de bastante luz em cima de temas que, por vezes, a gente fica com dúvidas quando vai estudar o Evangelho de Jesus. Então, deixa eu só confirmar se a Adri está me vendo, está me ouvindo bem. Porque para mim travou um pouquinho a câmera. Opa, eu acho que interrompeu. Vocês aí, pessoal, estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Pode ser aqui do meu lado também. Alguém pode me dar um alôzinho? Tá movimentando aqui, por enquanto, estou vendo as pessoas. Ela que caiu, né, Dani? A Dani confirmou aqui para mim. Obrigada, amiga. Aqui para mim ela ainda aparece, sabe? Mas está travado. Ah, então tá bom. O pessoal tá dizendo que tá me vendo. Oi, Denise. Oi, Preta. Muito bom. Então, gente, o que a gente vai fazer? Ó, a Adri voltou. Acabou de confirmar que voltou. Eu vou tentar iniciar. Adri, vou te colocar aqui novamente, tá? Só um pouquinho, tá aparecendo aqui para mim, tô pesquisando. Ó, veja se apareceu o meu convite. Aí, pra gente. Ó, voltou. Acho que desconectou. Foi engraçado, porque para mim você não sumiu da tela. Ai, Você entendi. continuava, sabe? Só que com a imagem congelada. Mas o pessoal nos ajudou aqui também. Muito bom, de volta então. Gente, a gente segue o nosso roteiro do Evangelho no Lar, que a gente faz todos os domingos. E é um roteiro muito simples, que é para a gente também se acostumar a fazer esse roteiro, também nos nossos lares, escolher um dia da semana, um horário fixo, para fazer essa prece, essa leitura de algum trecho, que pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser de outra obra, São muitas as possibilidades. O Instagram da Mansão do Caminho publicou essa semana 5 opções de obras do Divaldo Franco que você pode estar fazendo Evangelho no Lar com essas obras. Tem obras também do Chico Xavier, muitas obras da FEB aí que você pode pesquisar, para acompanhar o Evangelho no Lar. Tem famílias que usam o livro Jesus no Lar, outras usam obras de comentários de Emmanuel, enfim. Realmente usar aquela obra que você tem à sua disposição. Ah, não tenho nenhuma dessas obras. O Evangelho também, o Novo Testamento, a Bíblia, o que estiver à disposição, que traga para você a palavra de Jesus e conforto para o seu coração. Então, faz a leitura, faz comentários, faz a prece final e é isso. É o mais importante a gente ter esse momento de apaziguar a nossa mente, os nossos corações, convidar a espiritualidade amiga para estar presente aqui nos nossos lares. E eles fazem também, Adri, uma faxina energética na nossa casa enquanto a gente faz esse evangelho. Então, uma vez por semana, sempre muito bem-vindo. Então, eu vou convidar, Adri, você para fazer a prece inicial para a gente. Na sequência, eu faço a leitura
né, desse trecho do novo capítulo que a gente está entrando. E na sequência os comentários da Adri, os comentários de todos vocês que são também muito bem-vindos, né, a comentar com a gente. E a prece final, e é isso, gente. Muito simples. Vamos lá, então? Obrigada, Emília. Vamos então. Vamos primeiro fazer uma respiração profunda, esquecer um pouquinho do que aconteceu hoje durante o dia, limpar todos os nossos pensamentos e elevar ao Pai, esse ser eterno, misericordioso, bondoso, que Ele possa na noite de hoje nos trazer esclarecimentos sobre esse estudo, sobre a palavra de Jesus, que a gente possa converter essa palavra de Jesus em prática no dia a dia em nossas vidas. Que possamos ajudar o nosso próximo a ser mais caridoso, a ser mais bondoso, seguir os ensinamentos dele, né? Então, com esse sentimento de amor e de coração aberto para receber todas essas reflexões, nós então abrimos os estudos do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Adri. Imagina. Então, pessoal, nós entramos no capítulo 23, que vai trazer alguns temas para a gente, né? Que não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão, ou não vim trazer a paz, mas a espada, em algumas traduções, que são temáticas, né? Que sempre nos fazem pensar e podem mesmo causar estranheza, por isso Kardec coloca o título desse capítulo Moral Estranha. Então, a gente vai ler hoje trechinhos ali, né, do item 1 e 2, né? E alguns trechos do item 3, para a gente entender um pouquinho mais. Vamos lá? Então, diz assim: quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Aí os comentários de Kardec. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se na língua em que se exprimia essa palavra não tinha o mesmo valor do que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer, e a revolução diuturna. Daí mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha.
É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra. Segundo a ideia a que lhe atribuiu, na mesma língua, certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E para ser exato, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus. Se a gente não levar em conta, né? Fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. E aí, gente, talvez traga até mais um pouquinho de luz para esse nosso estudo, para essa nossa conversa desse domingo, a nota que está, né, no finalzinho desse item, que diz assim, ó, non odit, em latim, não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Eu não sei falar latim. Então, estou lendo como se escreve. Non odit, em latim, kai ou misei, em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. Então, é bom que a gente entenda que os evangelhos, né, eles não foram escritos, a gente sabe, por Jesus, foram escritos por outras pessoas, né? E não foram escritos na língua que Jesus falava. Eles foram escritos em grego, que era, vamos dizer assim, o idioma incomum entre os povos na época, como se fosse aí o nosso inglês de hoje em dia, né? Então, uma pessoa que fala em português vai conversar com alguém que é da França, a gente, eu não sei falar francês, o francês também não sabe falar português, a gente vai usar o inglês como alternativa, né? Então, fica aquele inglês também que não é a língua nativa de nenhum dos dois, daquele jeito. Então, na época de Jesus, era o grego, né? Essa língua em comum. Então, os evangelhos foram escritos, né, em grego, e por isso, então, né, essa questão aqui né, de usar a tradução do grego, para nos explicar hoje em dia o que significaria, né? Portanto, não quer dizer essas palavras que foram usadas lá no original grego, odiar, como a gente usa aqui no português, né? Mas significavam amar menos. Ó, isso aí já muda completamente a nossa noção a respeito desse texto, né, Adriana? E assim, a nota vai nos explicar um pouquinho mais. Eu acho que a Adri também vai trazer um pouquinho mais desse contexto para a gente. E não tem como não lembrar dos nossos estudos do Evangelho Rede Vivo, né, nesse capítulo, porque a gente aprende muito a respeito de quando os evangelhos foram primeiramente conhecidos, né? Quais são os originais do que a gente conhece hoje, do que a gente lê hoje, que tem aí informações de que eles foram escritos a muitas mãos, né? Com muitas edições. Então, de fato, claro que o cerne da mensagem prevalece, né? O cerne da mensagem prevalece, é isso que a gente precisa, como apóstolo Paulo, né? Nos indica tirar o espírito da letra, né? Quando a gente lê o evangelho, a gente sempre, e um pouquinho, né? Eu lembro muito da figura de uma cebola, né, André? Que a gente tem aquela parte ali de fora que a gente descarta, até a gente tira para entender, para ver o sumo, mas descarta. E quanto mais a gente vai, né, se aproximando do centro, mais, né, fragrante, mais importante vai ficando esse conteúdo, né? Então, é muito importante a gente ter esse contexto para fazer essa leitura, né, Adri? Conta um pouquinho mais para a gente dessa tua leitura, desse teu estudo. Assim, Emília, Kardec ele fez uma seleção, né, de passagens do Evangelho nesse capítulo 23 e num primeiro momento realmente a gente fica assim, moral estranha, né? Porque se você começar a observar esse texto que você leu, quem não odeia seu pai e sua mãe. Depois nós temos ali deixar pai, mãe e filhos. Depois nós temos também não vim trazer a paz, mas a divisão.
Então, essas falas que a gente, né, essa leitura que a gente faz aqui num primeiro momento, numa letra fria, né, do que realmente está sendo escrito, traz um certo desconforto, né? A gente observa que isso está sendo um pouco contraditório com o caráter, com a personalidade de Jesus, ou do que ele trouxe para a gente. Então, eu acho que é extremamente relevante a gente fazer essa leitura histórica que tu falou, né? Para essa passagem, para esse capítulo em específico. Lembrar que os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus, né? E o que acontece? Naquela época, poucas pessoas eram letradas, como a gente diz, né? Poucas pessoas liam e escreviam. Então, durante muitos anos, toda essa história a respeito da vida de Jesus, dos feitos dele, eram passados de boca a boca, até que realmente começaram a ser escritos. Se não me falha a memória, 50, 60 anos depois da morte dele. Então, durante muitos anos foram passados isso, né? De boca em boca, essa história, essa conversa, até chegar alguém que realmente começou a escrever a respeito disso. Então, quando a gente ouve essa fala contraditória, que num primeiro momento parece contraditória, a gente tem que fazer dois questionamentos. O primeiro questionamento que foi o que o Kardec colocou ali. Será que Jesus falou essa palavra realmente? Será que foi escrita, né? Será que a informação veio efetivamente dessa forma? Então, o que eu sempre gosto assim, de trazer um pouquinho de exemplo do dia a dia, né? Hoje nós estamos aqui conversando sobre o Evangelho, estudando. Será que daqui a 50 anos, alguém que esteja hoje nos ouvindo, se pedirmos para ela relatar exatamente o que nós conversamos, será que vai vir letra por letra? Será que vai vir exatamente o que nós conversamos? Talvez a essência venha, com certeza, mas talvez as palavras se dispersem ao longo dos anos. Então, se nós nos colocarmos lá na época de Jesus, isso pode ter acontecido também, né? Só que partindo do pressuposto que essa foi a mensagem de Jesus, que essa foi a informação que ele nos trouxe, aí nós vamos para um segundo questionamento. Será que as traduções que foram feitas ao longo dos anos de línguas, né, ao longo de todos esses tempos, também não influenciaram no contexto que nós temos hoje? Porque se a gente parar para pensar, se não me falha a memória, foi em 1500 ou em 1600 que foi a primeira tradução para o português. Então, será que essas traduções ao longo dos anos também não trouxeram um caráter, né? Não dificultaram o que hoje nós traduzimos como odeia? Isso pode ter acontecido, com certeza, né? Então, na verdade, outro ponto que a gente também tem que lembrar é assim, outras passagens dos evangelhos a gente também observa isso, né? Outros termos que também são estranhos num primeiro momento, que trazem um certo desconforto num primeiro momento. Então, o evangelho foi escrito em grego ou em hebraico, né? O Novo Testamento, tem alguns que dizem que grego, outros dizem que foi em hebraico, que é uma língua pobre, que é uma língua que uma única palavra tem várias interpretações, era utilizada para várias interpretações. Hoje nós ainda fazemos isso. E o português é uma língua rica, né? Mas hoje nós ainda fazemos isso. O exemplo de manga, fruta, manga de camisa. Não usamos com tanta frequência isso, mas ainda usamos. Então, imagina, naquele tempo, com uma língua pobre, uma única palavra ter vários significados, com certeza a tradução acabou dificultando essa leitura, acabou dificultando essa interpretação para os nossos dias, né? E o detalhe é que a língua que era falada já não era a língua que era escrita, independente Exato. do idioma, né? Se a gente pensar em São Lucas, certamente foi em grego, né? Em função da origem, né, de Lucas. Mas existe realmente essa conversa a respeito de outros evangelhos terem sido escritos originalmente em hebraico, mas ainda assim a fala de Jesus não era no hebraico, né? Era num siríaco, né? Num outro idioma que era o idioma falado, né? Que o idioma falado era diferente da língua escrita por uma questão religiosa, inclusive, né? E da cultura da época. Mas é bem colocado, Adri. Até comentário do Timolau aqui que esse raciocínio de trazer para a nossa realidade ajuda muito, né? A gente entender esse contexto. E uma outra pergunta que eu gosto de fazer também é, ok,
e compreendendo esse contexto, né? E o nosso desconhecimento sobre esse contexto, a mensagem chegou até os dias atuais. Então, por aí a gente vê que existe sim um significado forte por trás. Do contrário, ela não teria se preservado aí esses 20 séculos, né? Então, a mensagem que chega, o que essa mensagem diz para mim, né? É esse raciocínio de que o evangelho, ele está aqui para conversar conosco, né? Seres imortais, né? Então, o que essa mensagem diz para mim? Eu queria te ouvir um pouquinho, Adri, nesse ponto. E a gente Eu, perguntou isso também para o pessoal que estava no Instagram ao longo do dia, eu já trago as respostas na sequência. eu achei bem interessante, Emília, essa nota de rodapé que o Kardec colocou, né? Trazendo essa informação, porque ele foi buscar com um colega historiador, né? Essa informação qual era o significado da palavra original, que também acredito que seja non odit, vamos lá no nosso latim, né? O que significava exatamente para ocorrer a tradução para chegar até o odiar, né? E aí ele foi rico em trazer essa informação e realmente isso. O odiar é o amar menos, né? É um elemento de comparação. Então, com isso é muito mais fácil a gente voltar para a frase originária e aí fazer a leitura dela. Então a gente pega e lê: quem odeia menos seu pai e sua mãe do que a mim, né? Então, ficaria: quem não ama menos seu pai e sua mãe do que a mim, não vai poder ser meu discípulo. Então, você tem que ter em foco Jesus, né? O que ele trouxe com essas palavras, o que ele quis dizer? Que apesar de estarmos hoje encarnados, né, e que o quão é importante o laço consanguíneo, com certeza, mas ele é temporário, ele é provisório, né? O que temos que nos ater mesmo é a questão espiritual, é a vida espiritual, a nós como espíritos, né? Espíritos que encarnamos e reencarnamos, tentando desenvolver e ficar cada vez melhores. Então, eu acho que ele traz um pouco essa questão de cuidado com os excessos, com os apegos das coisas materiais. E apego das coisas materiais que a gente fala aqui não é o financeiro, não é o apego em tudo. É o apego exagerado em tudo, inclusive dos laços consanguíneos. Porque, claro, com certeza, os laços consanguíneos nos trazem e nós fomos trazidos a esses laços consanguíneos para nos fortalecer e nos criar esse amor com o próximo, né? Mas iremos embora, iremos todos desencarnar. O desencarne é obrigatório para todos, independente da tua religião, independente da tua crença, todos morreremos. Então, e quando acontecer isso? Qual é o valor que você está dando para a tua vida espiritual? Então, eu acredito que seja dentro dessa linha que Jesus quis nos trazer essa passagem. Eu penso nessa linha e também nas questões, já que a gente está falando de contexto histórico, né? De uma nova doutrina, de uma doutrina que rompia os parâmetros tradicionais, né? Eu não vim. Jesus veio de fato dar sequência à lei de Deus, né? Então ele não veio romper com a lei, não veio recusar os profetas, ele disse que veio dar, né? De fato, veio reafirmar a lei de Deus para a gente, reafirmar coisas que os profetas na antiguidade já vinham trazido, né? Já haviam trazido. Então, essa questão dessa nova doutrina, desse olhar para o ser imortal, era revolucionário, como até hoje ainda é, né? Então ele vê, é uma mensagem que vem nos trazendo valores que por vezes podem ser contraditórios no seio da família, né? Então, por vezes, eu vou seguir o que o meu pai e a minha mãe, eu vou seguir a tradição e não esse amor que eu estou sendo convidado a olhar, né? E não esse novo olhar. Então tem sim algo aí de muito impactante, né? Nessa mensagem de Jesus. Já tinha na época, segue tendo hoje. E a gente tem aí um chamado.
Nós, aqui, né, entre nós, muitos de nós já viemos de famílias cristãs, famílias onde há uma fé para além da matéria, né, onde há uma crença no mundo que vai além da morte, né? Muitos de nós, não todos, né? Mas muitos de nós. E ainda assim, por vezes, seguir a lei de Deus, seguir os preceitos de Jesus, por vezes pode nos colocar, ainda assim, nesse contexto coerente, em posições bastante delicadas. Agora imagine na época, né? Em que Com Jesus vinha nos pregar que a certeza. gente tem que amar os inimigos. Em que eu, por vezes, respeitar alguém que é de outra crença, eu dar passagem para alguém, entender alguém que é de outra cultura, isso para a época podia ser ferir o orgulho do meu povo, ferir o meu pai. Então, amar menos o meu pai e a minha mãe é amar mais essa verdade espiritual, essa lei imortal que Jesus veio trazer. A Suzana está comentando que também vê que Jesus falava em segui-lo, né? Entrega aos ensinamentos do mestre e o exemplo da vida diária. Isso mesmo, Suzana. Adri, o pessoal respondeu aqui a pergunta que a gente fez, né? Que não foi, eu achei assim, gente, ninguém vai responder. Pensei, né? A gente coloca a enquete no Instagram todo domingo, dá um frio na barriga, porque às vezes fica difícil, sabe? A pergunta fica difícil pra gente que faz. Imagina para quem vê pela primeira vez, eu fico imaginando, né? Mas sabe o que o pessoal respondeu? Eu fiquei bem surpresa. E as respostas muito legais Vamos também. lá. Vamos lá. A gente perguntou então dessa frase, né? Aquele, né? Exatamente a frase do, né? Quem não odeia seu pai e sua mãe, né? Não é digno de me seguir, que está lá em Lucas. O que que essa passagem traz para você, né? O que que significa para você? E aí olha as respostas dos nossos amigos. Que aqui acima de tudo está a vontade do Pai e vamos até Ele através de Jesus. Então, olha como o significado já está lá no cerne dessa cebola, né? As pessoas, de fato, já descamaram, já tiraram a questão do contexto, da língua, né? Já foram direto ao cerne, né? Estamos aqui para evoluir, perdoar, cuidar. É a oportunidade que Deus nos dá de resgatar e superar. Seguir nossos ideais cristãos. Outro diz assim: amar a Jesus mais que a família, não se prender a atavismos, libertar-se na prática da lei do amor. Um convite à compreensão sobre o amor maior. Quem quiser seguir Jesus deve priorizar o cuidado de sua essência, o espírito, e não as coisas materiais. Outra diz assim, que devemos estar dispostos a abrir mão do que for necessário para seguirmos Jesus. Que é a ideia que a Adri trouxe aqui, né? Que a gente consiga se desprender, né, dos laços materiais, inclusive esses afetos que às vezes a gente né, se dedica excessivamente, né? Então, o desapego, né, Adri, dá para dizer assim. Com E outra resposta certeza. diz, para mim, resgates. Voltamos muitas vezes no mesmo lar com nossos inimigos de outras vidas. Olha que importante essa resposta. Aí, sobre esse ponto, tem uma passagem lá no Luz Imperecível, do nosso querido Honório Onofre de Abreu, né? Esse estudo que o pessoal de Uberaba dá sequência, né? Lá do Mildinho. E não tem, aqui no Luz Imperecível, não tem o trecho de Mateus 10:37, mas tem o Mateus 10:36 que prepara para esse. E eu fui nesse aqui que é muito interessante, que olha o que o seu Honório e o grupo, né, de estudo dele vai falar a respeito dos familiares, né? Quem não odeia o pai e a mãe, né? Então, esse contexto familiar sob a luz imperecível, né, a luz da doutrina espírita, ele diz assim, ó: no âmbito familiar, os inimigos, nem sempre manifestos ostensivamente, agem e reagem de modo a impedirem, ainda que inconscientemente, que vivamos como gostaríamos, compreendidos e amados. Nessa situação,
se soubermos administrar com humildade e embasados no conhecimento que ora detemos, a dificuldade será reduzida ou desativada, como também teremos a convicção de que podemos ser agentes ativos, geradores de dificuldades para terceiros do mesmo teor. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente, né? Que a gente fala assim, não odiar pai e mãe, né? Então, a gente parte do preceito que a gente ama e ama demais os nossos pais, né? Ama demais a nossa família. E, inclusive, a questão que nos vê é a questão do desapego, porque a gente ama demais, né? Então, a gente precisa amar Jesus, seguir o caminho de Jesus, acima desse respeito, desse amor que a gente tem pelos nossos laços terrenos. Mas o contrário também acontece nessa terra, nesse mundo de provas e expiações. A gente precisa entender que em muitos lares nem sempre a convivência é fácil. E que a doutrina espírita também explica, né? Também nos dá luz a respeito desse tipo de relação conflituosa. E aí o que nos vem aqui é a questão que, sim, como disse a nossa amiga na resposta, são relações que vêm de outras vidas. Com Sem dúvida. certeza. Não, né? A gente não cai assim. E é uma grande ilusão, né, Adri? A gente dizer assim, nossa, eu tô aqui nessa família, eu tô aqui, né? Fui sorteado, né? Ou não pertenço, sinto que não pertenço. A pessoa que diz isso precisa olhar realmente para essa relação, né? Porque Deus sabe o que faz. Não tem sorteio, gente, no mundo espiritual. Não, Não tem. Emília, nós estávamos estudando ontem no Coen e nós estávamos falando sobre a caridade, né? Que a gente tem ali o preceito da benevolência, da indulgência e do perdão. E aí, quando nós fomos falar sobre esses 3 itens dentro da caridade, nós falamos sobre isso. O como é fácil fazer a caridade com o próximo, que ele é longe de mim, que ele não é meu parente, que ele está lá distante, né? Aquela caridade que. Mas e a caridade dentro de casa? E a caridade com aquela pessoa que te magoa todo dia? Aquela caridade com aquele pai, com aquela mãe que te irrita, que você acha que é um saco? Cadê a benevolência? Cadê a indulgência? E cadê o perdão incondicional? Porque o texto falava exatamente isso, em perdão incondicional. Então, o seio familiar, com certeza, é o melhor ambiente onde a gente consegue trabalhar essa possibilidade de ser mais caridoso. E nesse tom, André, é muito importante isso que você está trazendo. Eu vou reler essa frase que está aqui no Luz Imperecível, porque é real, oficial, né? Como diz, como diz o pessoal hoje em dia. Olha só. Diz o seguinte, que nessa situação de dificuldade, se soubermos administrar com humildade, embasados no conhecimento que ora detemos, ou seja, nessa verdade espiritual que Jesus nos traz, que está acima desses laços, né? A dificuldade será reduzida ou desativada. E aí só depende da gente. E aí, se eu estou num lar conflituoso, em que é difícil a convivência, tem e depende sim de mim. Tem que começar por mim. Por vezes a gente espera a atitude do outro. Ah, né? Mas a gente já está armado. O outro, qualquer atitude do outro é motivo também para, né, para o meu desgaste. Então depende primeiro de mim. E de fato, se a gente faz uma boa ação, se a gente escolhe uma gentileza, uma primeira gentileza, gente, façam hoje à noite. Não precisa esperar amanhã, não. Agora à noite, uma gentileza. Vai lá e serve um copo d'água, qualquer coisa, para essa pessoa que te apresenta dificuldades. A dificuldade vai ser reduzida ou desativada. Faz a experiência de fazer uma gentileza por dia e a gente vai ver esses laços se apaziguando, as coisas melhorando a partir de nós. É muito interessante como acontece mesmo. E por que que isso é importante? Aí eu vou voltar lá no nosso livro querido, Adri, no Evangelho Redivivo, e lá sim, tem um estudo, lá no tema 37 de Mateus 10:37,
um comentário de um livro muito bonito de Amélia Rodrigues, né? Psicografado por Divaldo Franco, que o livro é A Mensagem do Amor Imortal. E aí a Amélia traz pra gente que esses laços, né, familiares, a gente sabe, estão perecíveis. Jesus traz nessa mensagem para a gente essa verdade, que é importante a gente olhar acima, né? O que é imperecível, o nosso ser, a nossa essência, tudo que os nossos amigos falaram hoje no Instagram aqui. Porque nós pertencemos todos à família universal, ligados uns aos outros pela mesma energia que a tudo deu origem. Então, quando a gente consegue, dentro do lar, viver esse amor, a gente está experimentando o amor que a gente é convidado por Jesus a viver perante a humanidade toda. Aí diz mais adiante a Amélia assim, ó, graças à união dos indivíduos pelo sangue, surgem as oportunidades da convivência saudável. Mediante o exercício da tolerância e da fraternidade, em treinamento para a compreensão dos comportamentos antagônicos que serão enfrentados nos relacionamentos fora do lar. Profundo. Então, Difícil? mais simples, né? E eu acho assim, é um convite para a gente. Talvez fica, né? A nossa amiga Júlia, quando está aqui no Evangelho, ela gosta de deixar para a gente uma tarefinha para a semana, né? E eu gosto muito de ouvir as tarefinhas dela, procuro me dedicar a fazer. E o convite, né? Se a gente puder deixar uma tarefinha para essa semana, para nós aqui, é que a gente consiga fazer uma gentileza por dia. Se possível, lembrar. Ah, esqueci na segunda, mas lembrei na terça, tudo bem. Fazer uma gentileza. De preferência, às pessoas que nos desafiam. E que, se não puder ser uma gentileza material, como o exemplo que eu dei do copo d'água, enfim, que seja uma gentileza, uma prece, um sentimento, uma emoção, um pensamento de amor, Com um certeza. pensamento de bem-querer. E, Né? Emília, nós começamos falando sobre quem odeia, né? Nós começamos a frase dizendo, quem não odeia seu pai e sua mãe? E estamos terminando falando sobre amor, né? A Denise nos diz assim, difícil. Difícil, Denise, Mas não mas impossível. importante a gente exercitar. Importante o exercício. Né? E vai ficando mais fácil. A verdade é que vai ficando mais fácil. O Murilo diz que pena que nem sempre um ato de gentileza renda um efeito positivo. Aí o convite é que a gente se desapegue da expectativa desse resultado. Não depende da gente o resultado, né? Depende do outro, depende de Deus. Da gente depende o ato. Então a gente faz o ato e pronto. Que esse ato seja uma prece, esse pensamento, a gentileza, o levantar a cadeira, o pedir licença, o copo d'água, qualquer, o sorriso, o bom dia. E ali está feito, gente, está feito. Não precisa esperar. O resultado vai vir, né? E o resultado vai depender de Deus, vai depender né, do outro, e tudo bem, né? Independe de nós. Então, que a gente se desapegue também da expectativa ajuda demais Com a certeza, convivência. com Gente, muito certeza. bom. Obrigada a todos, viu, pela presença aqui, por nos acompanhar nessa reflexão, que não foi uma reflexão fácil, eu sei, né, Adri? A gente começa, vai durante a semana pensando e refletindo e tendo a ajuda dos colegas aqui no Instagram, as respostas de vocês, os comentários ajudam demais a nutrir essas reflexões. E a gente segue com essas reflexões depois também, né? Acho que o exercício melhor é esse, que a gente vá né, alimentando, nutrindo, semeando esse evangelho nos nossos corações dia após dia. Como a Sônia acabou de colocar ali, é sentir a alegria do fazer, sem esperar em troca. Com Isso certeza a gente vai mesmo. Seu conseguir. França também está desejando uma semana abençoada a todos, é isso que a gente também deseja. Convidando a todos, então, para o nosso momento de prece final, pode ser? Emília, Vamos lá. gostaria de Obrigada. só pedir oração por um colega, Anderson, que está precisando muito, está no hospital.
o Anderson Virmont, pedir bastante oração para ele, que Deus cuide bastante. E também a oração para o meu pai, que amanhã está fazendo 74 anos. Então, agradecer pela vida dele. Vamos sim, vamos sim. Obrigada. E todos aqui, né, nesse momento de prece, que a gente mentalize aqueles que nos são caros, nos nossos, né, nossa mãe, nosso pai, os nossos amores e os nossos convites que Deus nos traz para que a gente ame mais. Que a lei de Deus é a lei de amor. O exercício de estar aqui encarnados novamente, essa bênção da vida nos é dada para que a gente exercite esse amor, para que a gente aprenda a ampliar esse amor. Então, que a espiritualidade amiga, na nossa associação querida, nossa casa espírita de amor, que a gente possa, com muita gratidão, devolver todo esse amor que nos é oferecido, toda essa energia, toda essa luz, essa proteção, esse amparo que não cessa, que nos acompanha no nosso dia a dia. Sabemos a espiritualidade amiga está sempre com a gente, nos lembrando que Deus está conosco sempre, sempre, que possamos estar com Deus a todos os momentos, em todos os dias. Reunimos esse amor nos nossos corações e o ampliamos e doamos todo esse amor aos nossos amigos, irmãos que mais precisam, aqueles que estão nas casas de saúde, como o amigo da Adri nessa noite, precisando desse amparo, que se sintam abraçados, acolhidos, nessa certeza de que Deus está com eles, nessa aceitação desse momento difícil, que é importante na caminhada, o encontro consigo mesmos. Que possamos igualmente vibrar pelos nossos amores, nossos pais, nossa mãe, nosso pai, em especial o pai da Adri, que está celebrando mais um ano encarnado nessa terra, com tanto, tanto para agradecer. Tenhamos todos, amigos, uma semana abençoada, que possamos lembrar das verdades do Evangelho a cada dia e vivê-las uma a uma, principalmente dentro do lar, principalmente com a nossa família, para podermos exercitar esse amor com a família universal um dia. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa E até noite, domingo que vem. obrigada. Obrigada, Adri. Até Tchau, mais. tchau.